Estamos de volta com Ver Mais e agora o assunto é um pouco delicado para alguns. Nós vamos falar de luto. O luto é um processo, um conjunto de reações e emoções, resultado de uma perda muito impactante. Nós estamos recebendo no estúdio a psicóloga Regina Rabelo. Muito bem-vinda, seja bem-vinda, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Gisele, muito obrigada pelo convite para a gente poder falar sobre um assunto tão importante, né? E boa tarde a todos que estão em casa nos assistindo. Pois é, essa questão do luto, para alguns ainda é um problema falar disso, né? Sim, Gisele, porque a nossa cultura, ela não tem o hábito de trabalhar essas questões. Então, na cultura oriental, isso já é visto com mais leveza, com mais naturalidade, mas a nossa cultura ocidental ainda não entende o luto como um processo natural da vida de qualquer ser humano. A proposta hoje é falar de luto infantil. Sim. Há alguma diferença, né, com relação aos adultos? Como que você avalia isso? Bom, o que é importante entender é que luto é luto e que todos nós, independente da idade, a gente vai sofrer com a perda de alguém querido. Então é importante que o adulto que tiver uma criança em casa, né, a família perdeu alguém, né, o adulto entender como que ele lida também com o seu processo de luto, se ele se permite vivenciar aquelas emoções que vão se fazer presente no momento da perda da pessoa querida, o quanto ele se permite expressar as suas emoções, né? Respeitar as suas próprias emoções, porque a partir desse entendimento dele, ele também vai conseguir auxiliar essa criança. Porque se eu entendo que o luto é um processo que o processo de luto tem fases, né? A fase da raiva, a fase da negação, a fase da tristeza, até chegar na aceitação. Se eu entendo que isso vai acontecer comigo, está acontecendo comigo, isso também vai acontecer com a criança. Embora a criança tenha comportamentos diferentes para lidar com aquela emoção que ela está sentindo. Este ano, né, a gente teve um momento, pessoal, de isolamento social, muitas perdas, né? Avós, né? Infelizmente a pandemia nos tirou, né, grandes pessoas, né, de público de risco. Algum comportamento diferente que você analisou, você que trabalha com crianças no seu consultório? Bom, o que é importante é que algumas pessoas acabam, né, tentando poupar a criança da dor, né? E aí com isso acabam tirando esta oportunidade que a criança tem de vivenciar, né, experimentar o seu processo de luto e passar por essa fase que é uma fase natural e que dependendo de como a gente for lidar com isso, isso pode ser um fator também de desenvolvimento para a criança. Então, aprender a lidar com as suas próprias emoções, com a frustração, com a dor e com isso se desenvolver também emocionalmente. Claro que a gente não quer passar pelo luto para se desenvolver, mas também precisamos entender o luto como uma fase natural da vida e que quanto melhor a gente conseguir passar por ela, mais saudável a gente vai poder estar também na vida adulta. Exatamente. Porque um luto mal elaborado faz com que a gente acabe desenvolvendo muitas vezes sintomas depressivos e outras questões relacionadas ao psiquismo. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Quando que o luto não é saudável? Tem um tempo, tem uma média? Quais são os sinais, até mesmo para os pais identificarem nas crianças? Exato. Então, a gente tem o luto patológico, que a gente chama, que é onde a criança começa a apresentar, né, por mais de 3, 4 semanas, né? Dependendo aí de como a criança já era antes, né? Se a criança é uma criança mais introvertida, é natural que ela fique mais quietinha por um tempo. Só que a gente precisa perceber se esse quietinha já não está beirando ao isolamento social, se ela começa a ter pesadelos constantes, medo de ficar no escuro, dificuldade para se alimentar, então, né, alterações no apetite, acaba também tendo medo de dormir sozinha e muita irritabilidade, muita vontade de falar sobre a pessoa ou às vezes não quer tocar no assunto. Então, quando a gente percebe que esses sintomas já estão causando algum prejuízo para a vida funcional daquela criança,
tá na hora de a gente ligar o pisca-alerta. E se eu não sei dar conta sozinho disso, porque é natural, nós pais e mães, nós não somos, né, não temos aí alguns entendimentos necessários para isso, a gente busca então por auxílio profissional. Aí nesse ponto que eu ia chegar, então os pais, como é que eles devem tratar, né, essa criança? Procurar um psicólogo, uma ajuda profissional, e mais alguma atitude que os pais e educadores devem ter? Sim, principalmente o acolhimento. Sim. Acolher as emoções da criança. A criança vai sentir raiva, talvez, pelo fato de que ela não acha justo aquela pessoa não estar mais junto a ela. Ou, às vezes, a gente está falando aqui só de pessoas, mas tem também a morte de um animalzinho querido. Sim, sim. Né? Então, tem uma série de perdas. Mas aqui a gente está falando de morte de pessoas, né, de entes queridos. Nós tivemos até a grande questão da perda de sair, liberdade das crianças, Exato. né? Então, eu acho que essas informações suas foram importantíssimas, né? A gente está pincelando aqui o assunto. Então, eu agradeço, porque acabou, passa rápido, né? Tudo que é bom passa rápido. A gente agradece a sua participação. Com certeza você vai voltar aí para falar da questão da depressão infantil também, que foi um assunto sério este ano. E foi muito importante você abrir os olhos dos pais e educadores aí sobre este alerta do luto infantil. Gisele, muito obrigada, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes para poder falar sobre esses assuntos, que são assuntos inerentes e importantes para o cuidado da saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Com certeza, estamos vivendo Janeiro Branco, né? Isso Ficamos mesmo. por aqui, gente. Beijo no seu coração, do pessoal aqui também. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. Ai, que pena que é tão curtinho.